Bom, então vamos iniciar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, para que nós possamos adentrar nesses conhecimentos. Este livro seja para nós, há 2000 anos, uma avaliação de uma vida de um senador, de uma vida de uma sua esposa, uma Patrícia Romana, que se fez escrava, que se fez serva, que se fez dedicada e foi apontada como alguém que estava adoentada, pois os critérios que a justiça e que a avaliação do Romano fazia da vida era tão distorcida, mas ela pôde, compreendendo Jesus, mudar a sua existência. Que nós possamos nos aprofundar nesses ensinamentos, nesses conhecimentos e mais, nesta vida que é para nós uma vida a ser uma referência. Que Lívia possa estar nos amparando, que esses benfeitores amigos possam estar nos dando todo o suporte. Rogamos o amparo da dona Emília Santos, o tio Rolandinho, o tia Bebé, o meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos. Agradecidos, vamos iniciar a reunião da noite dando graças a Deus. E que assim seja. Então, nós vamos iniciar o capítulo 1º da segunda parte. Então, nós vemos que eles estavam, o ano 46 corria calmo. Então, entendamos isso daqui. Então, ele já estava, desde o ano 32, ele já estava na Palestina. Por que calmo? Porque, em verdade, a vida não tinha tantas. O transporte era lento, as informações eram parcas, eram pequenas, chegavam de forma muito distanciadas e, portanto, a vida parecia que era uma vida que se estendia, ainda que a pessoa tinha uma expectativa de vida, Romano, 33 anos. Então, o que nós estamos dizendo é que ele está aqui agora, ele está aqui ao derredor de 45 para 44, 45 anos, Públio Lentulus. Então, a vida parecia que era uma vida que se vivia, com 33 anos, parecia que se tinha vivido 200, pois não tinha agora uma movimentação, as coisas eram muito lentas, devagar. Então, a impressão que temos hoje, com a expectativa de vida de 80, é que a vida passa muito rápido, pois o transporte, as informações chegam de forma abrupta, chegam no segundo seguinte, já tem outras informações e outras coisas. Então, o ano 46 corria bem calmo, bem tranquilo, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio perante o Senado. Públio continuava gozando de todas as prerrogativas, de todos os direitos, era o homem mais importante da época na Palestina, portanto, ele era um legado do imperador, que agora era Cláudio. Então, nós vemos que estava nessa situação. Desejava voltar à sede do governo imperial, mas esperava o ensejo de reaver o filho. Então, a única coisa que o prendia ainda aqui era o filho que estava desaparecido, pois a sua filha, que havia sido a razão, uma delas, a principal para que eles se mudassem para um clima mais adequado, já tinha saúde, já havia se recuperado plenamente. Latejava a intuição dentro dele de que Marcos ainda vivia. Então, ele tinha dentro deles esta ponderação. Será real? Será que ele morreu? Será que isso não está ocorrendo? Mas dentro dele, uma intuição dizia que ele estava vivo. A única preocupação de vulto era a educação da filha. Ainda que ele respondesse, ainda que ele trabalhasse para o Senado, para o Império, ainda que ele estivesse fazendo uma série de viagens, uma série de avaliações, como nós vimos, e mandando todas as informações, a preocupação dele era a educação da filha. Sua vida no lar continuava na mesma. A sós, com as suas meditações, divagava. Ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro, tentando destruir os preconceitos. Mas o orgulho vencia sempre, com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta de toda a mácula. Então, ele agora fazia estas ponderações. 14 anos haviam se passado daqueles acontecimentos. Ele vivia agora numa outra realidade.
de 13 a 14 anos, e aí o que está acontecendo é que ele não via, a partir daí, nenhum senão na vida da esposa. Vivia como uma serviçal, e como nós dissemos, ele havia levado, isso é informação de Chico Xavier, para a sua casa uma mulher, para que ele tivesse uma vida de um homem. Então, era estas as situações em que ele vivia. E ele via que ela, aparentemente, na sua intimidade, aquilo havia sido uma infâmia, mas o orgulho fazia com que ele não desse o braço a torcer. Então, aquelas rememorações do ano 33 vinham à tona, a todo momento vinham à tona, para que ele recapitulasse, para quando ele estava agora tentando reatar algo com a esposa, porque era uma mulher que havia, de alguma forma, envelhecido, ele nos relata, mas ele tinha este orgulho que era muito rígido. Fala. A gente sabe que não está no livro, que não conta, mas é possível, por exemplo, que Lívia tenha tido ou mantido algum contato com apóstolos, ido à casa do caminho. Vai se colocar aqui adiante, ela teve contato com o apóstolo, vai ser colocado adiante aqui, no terceiro capítulo. Ela teve sim contato com apóstolos, e quando ela está em Roma a partir daí. E, portanto, São Paulo e Pedro, que João talvez, então ela teve contato com estes que foram àquela localidade. Então vamos continuar. Então, isso aqui é importante que a gente frise. Ele relata, e o historiador espírita não pode deixar de lado isso. Jesus nasceu 5 anos antes daquela data que foi informada. Nós sabemos que era no governo de Herodes o Grande, e Herodes morreu 4 anos antes da data prefixada, como sendo o ano 0. Então, Jesus nasceu 5 anos antes da data que foi prefixada. E quem nos fala isso é Humberto de Campos. A sua vida apostólica começa no ano 30, e, portanto, ele tinha ao derredor de 34 para 35 anos, e vai deixar o cenário material no ano 33. Nós temos que entender que estão as informações que não podem passar para nós como algo que não seja vultoso, importante, e é significativo. Então, Jesus deixou o cenário material no ano 33. Quem nos coloca é Emmanuel, neste livro há 2000 anos. Lívia se confungira num véu de amargura resignada. Então, ela estava fechada neste quadro de amargura, porque ela sabia que tudo isso eram inverdades, que ela precisava agora avaliar, que ela precisava saber suplantar, mas ela não tinha como se agora levar ao seu esposo alguma conversa. Ele estava envolvido por aquela calúnia, por aquela infâmia, e ficou, a partir daí, fascinado com aquilo. Ficou num quadro em que ela não podia se aproximar. Várias vezes ele se dirigiu a ela, dizendo que entre eles aquilo havia rompido, não havia se restabelecido. Ela só podia ser mãe, mas mãe não no sentido de dar a informação, de trazer o carinho, de trazer o desvelo. E é isso que vai faltar em Flávia no momento em que ela vai casar-se. Isso que nós vamos ver, este problema desta falta de maturidade, desta falta de afetividade, pois ela havia se formado com a orientação do seu próprio pai. Pediu permissão para, junto com Ana, continuar nas práticas cristãs. Públio deu permissão e recursos. Então, nós sabemos aqui que ela provavelmente tenha conhecido Mateus, ela provavelmente tenha conhecido Madalena, provavelmente ela tenha conhecido estes apóstolos que passaram pela Galileia. Mateus ficou vivendo, como nós vemos no livro Paulo Estevão, ali. Então, ela deve ter tido contato com Mateus, Levi, né, que era um publicano, e teve contato com outros a partir daí, destas possibilidades que foram dadas a partir desta benesse, entre aspas, que Públio deu a ela. E Públio deu recursos, deu permissão para que ela fosse, mas também dava recursos, sabendo que ela iria ajudar. De certa forma, ele estava arrependido, mas ele não queria deixar com que ele desse o braço a torcer. Vou dar um passo atrás significava o seu orgulho estava profundamente ferido naquilo que ele achava que ele havia sido traído. No esplendor dos seus 22 anos,
Flávia era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio pelo coração. Então, ela era afeita a Públio. Então, nós vemos aqui que ela morava naquela vivenda, naquele grande palácio, agora em Carfanaum, mas ela tinha uma vida devotada agora ao estudo. O pai dela vai fazer o quê? Ela foi educada por professores eminentes, sob a escolha dos severos, que trocavam a estes professores porque viam que ela estava crescendo. Então, tinham informações e mandavam outros mais capacitados para que ela tivesse tudo aquilo que eles imaginavam ser o melhor. Sabia o idioma pátrio a fundo, ela conhecia o latim. E o grego também ela era informada, porque ela estava sempre em contato com os autores gregos, para que ela trocasse informações com o seu pai. Então, o pai era um homem agora versado nos autores gregos e fez com que ela pudesse agora se enfronhar. Desenvolveu tendências literárias, admirando-lhe, agora era admirável a facilidade de expressão, principalmente na arte poética. Por que nós trouxemos isto aqui? Nós trouxemos isto aqui porque está no livro, mas é uma informação que nós teremos que colocar. Muitos acham que ela teria sido, na sequência, Chico Xavier, e ela não foi Chico Xavier. As informações da partir da mediunidade crística, límpida, cristalina, de Chico Xavier, nos dão outras informações. Então, a trajetória espiritual dela após ela ter sido Flávia, ela foi Lívia no livro Ave Cristo, ela foi Inês de Castro no século XIV, onde ela teve aquele grande amor de Dom Pedro I, e ela foi cantada em prosa e verso por Camões. Então, aquilo não pôde, porque o pai de Pedro não deixou que se concretizasse, fez com que ela fosse morta. Mas este sofrimento, estas dificuldades, e depois ela passa a ser filha dos reis católicos, ela era a rainha Joana, que ela se torna, e com a morte do seu esposo, que era o mesmo Plínio, que era o mesmo agora Caio Ramaciotti, a sequência, ela faz com que ela tenha um sofrimento. E ela é tida como louca por quê? Porque ela está sofrendo? Não, não é por conta disso, porque ela tinha mediunidade. Ela via todo o sofrimento do esposo, ela via todas as situações. Então, ela não tinha agora onde se situar. Então, ela era considerada louca, pois ela tinha uma vidência, tinha uma percepção e aquilo não era compreendido. E ela vai ser uma das médiuns da codificação, a principal, a mais velha, Caroline Baldan, que vai dar todas as informações, ou as mais importantes, para Allan Kardec. Dentre elas, ele tem algumas comunicações que Emmanuel se manifesta. Então, a trajetória ela foi agora reparando erros, ela foi se tornando uma pessoa agora que sofreu muito, que teve muitos padecimentos, que foi aflorando a mediunidade, e entre Joana Louca e Caroline Baldan, é nos relatado no livro Inês de Castro que ela não teve muitas resistências. Ela não foi escrava no Brasil, como querem alguns, mas ela esteve nessa trajetória espiritual. Em longa carta, comunicava ao amigo, então o emissário de Flamínio, comunicava a Públio Lentulus o seu estado precário de saúde. Então, Públio Lentulus recebeu a informação de que Flamínio agora estava com um estado de muitas dificuldades. Imaginemos que aqui nós estamos no ano 46 e, portanto, ele estava próximo a 60 anos, muito além da expectativa de vida. Mas alguns podem dizer, mas ele era um senador. Mesmo assim, a expectativa de vida, que computa o quê? As pessoas vão a guerras, as pessoas têm muito baixo nível de saúde, muita morte prematura, muitos problemas de esgoto, de saneamento. Então, as pessoas morriam de forma intensa. No circo máximo, nas guerras, com as dificuldades próprias das doenças, que a medicina era muito pequena, as possibilidades, e, portanto, ele estava vivendo e estava chamando que seu estado era precário, sem qualquer possibilidade, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer.
como um filho. Então, ele deu todas as possibilidades a Públio Lentulus ir à Palestina, ele cuidou de todos os numerários de Públio Lentulus, ele possibilitou que o Estado ali continuasse dando todo o apoio, mas a carta de Calpurnia era decisiva, que Públio Lentulus leva a Flávia para que eles, em conjunto, avaliassem aquilo que era colocado e comunicam agora a Lívia que eles vão voltar em função desse problema, desta dificuldade no estado de saúde de Flamínio Severus. Então, vejamos, está vivendo ao redor de 59 para 60 anos, o que não era habitual, o que não era normal, apesar das facilidades, apesar das benesses, mesmo assim, era muito além da expectativa média de vida. A volta a Roma não reclamou grande demora. Daí a pouco, uma galera os esperava em Cesareia. Então, Cesareia era uma cidade que tinha um grande porto, assim como Jope, mas o maior porto era em Cesareia, na Palestina. Então, nós vemos que ali a família regressava, depois de 15 anos da Palestina. Então, eles estão regressando, depois de ficarem 15 anos na Palestina, eles estavam agora de retorno. Isso era para ele algo de euforia, apesar de deixarem o filho. E ele vai dizer, quando estão retornando, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher. Resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de 10 anos. Por que ele está dizendo isso? E elas são concordes em afirmarem isso. Eles vão dizer isto às outras pessoas, eles vão falar de forma diferente a Flamínio, a Calpurnia, mas eles estão porque a visão das pessoas interessava a ele, ou seja, iam julgá-lo como um pai relapso, que deixa o filho não sabendo o seu paradeiro, e ele está agora preocupado com o Flamínio e está voltando a Roma, que ele tanto gostava. Quando ele chega, ele se sente novamente em casa. Era um local em que ele havia tido algumas existências, mas ele tinha todas as pompas. Ele era agora massageado no seu ego, na sua vaidade, de forma plena. Não viam a esperá-los as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, mas que eram irmãos muito amados. Então ele frisa isto, irmãos muito amados, mas dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados, que logo foram reconhecidos. Então, nós temos aqui a figura de Agripa e temos aqui a figura de Plínio. O Plínio era o mais novo. E aí o que vai acontecer é que eles recebem todas as mesuras, são agora solícitos, abraçam de forma efusiva. Plínio e Agripa foram incumbidos pelos pais e foram logo apresentados a Flávia. Ambos fizeram um movimento instintivo de admiração. A jovem impressionara-se também com ambos. Com ambos. Ela ficou impressionada com ambos. Afinal de contas, era aquilo que o pai havia dado à sua mente, à sua retina espiritual de informações. Eram estes os padrões em que ela estava feita. E, portanto, eles estavam ali a recepcioná-la e deram agora todas as condições. Logo, o Plínio mais novo vai dar o braço a ela. E a Agripa vai falar o quê? Vai falar que ele era comprometido, que ele estava... E ele vai dizer que ele era um rapaz da sua época, que ela entenderia ele. Então, estas conversações se fazem e o que vai acontecer? Públio acompanhou as palavras bem-humoradas dos irmãos. Vamos, meus filhos. Então, ele trata eles como filhos, mesmo que ele agora estivesse contactando com agora quase homens. Um jovem, quase homem, um homem feito, e está tratando a eles porque ele está não apenas afeito a Roma, não apenas alegre, mas porque toda aquela amizade, todo aquele reconhecimento, todo aquele congraçamento que era com os pais, eram com eles também. Então, era para ele como filhos verdadeiros. Então, ele brinca, ele se sente muito bem, porque os filhos aqui estão falando sobre isto. E, rápido, Plínio vai dizer que ele não estava se preocupando em casar. Era uma amiga apenas, Aurélia, a filha do senador.
havia 15 anos que o Palácio do Aventino aguardava os donos. Então, chegam agora nas liteiras e eles agora vão ficar por um tempo descansando breve, vão fazer algumas guloseimas, vão se alimentar, para que logo eles fossem agora em direção ao Palácio de Flamínio, em busca de Flamínio, que estava doente de forma, segundo os médicos, de forma irreversível. Plínio exclamou, dirigindo-se ao senador, isto é ainda na casa de Públio: há tempos ficamos conhecendo vosso tio Salvio e sua família. Nesse comenos, Agripa interveio como a vingar-se. Por sinal, Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia. Por que isso aqui parece? É algo que é inato, quando os dois jovens estão diante de uma moça e aí eles estão querendo enamorar-se, querendo fazer agora com que ela tenha a atenção voltada a eles, porque logo Plínio agora deu o braço a ela. E neste momento Agripa está devolvendo aquela insinuação, dizendo que ele estava inclinado a desposar a filha, de nome Aurélia, filha do pretor, do seu tio Salvio. Ao ouvir estas palavras, Flávia o que faz? Fitou o interpelado como se entre Plínio e o seu coração, já houvesse os mais fortes laços sentimentais. É como se já neste momento eles já ficassem vinculados. Eles já haviam feito, Flamínio já havia colocado a Públio Lentulus que ele gostaria que Plínio se consorciasse com ela. E ele vai falar adiante que ele achava que ele estava agora afeito a Aurélia. Se assim o fosse, ainda restava Agripa, segundo ele. Então, os acordos, os casamentos eram acordos entre os patrícios, nesta classe social, nessa classe social mais privilegiada financeiramente. Então, é neste contexto que ela está observando as reações de Plínio, que vai dizer que não existe nada entre eles, nada mais profundo. Existe pura e simplesmente uma amizade que não passa disso. Isso na percepção dele. A Aurélia tinha interesses reais junto a ele. Em breves minutos, um grupo de liteiras, então, o grupo de liteiras encaminha-se para a nobre residência dos Severos, onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Então, isso é importante, a ligação entre eles. A ligação era algo muito intensa. Quando a gente vê uma amizade desta ordem, e a gente vai entender aqui que Flamínio vai relatar que ele já estivera antes. Então, é uma relação que já se estreitou, já se afinizou ao longo dos séculos, ao longo das existências. Então, ele aguardava, assim como Públio. Públio queria abrir o coração falando das dificuldades que existia agora no seu relacionamento com Lívia, o que havia ocorrido, mas o Flamínio estava agora querendo dizer o que ele havia feito, mas mais do que isso, estava preso, querendo comunicar algumas coisas muito secretas para Públio Lentulus. Por que em volta do Chico encarnou todos os amigos e chegados de Emmanuel? Porque, na verdade, era esta família que daria o apoio a Chico Xavier. A família de Chico Xavier é Maria, é João, é Pedro, é Jesus. Então, são espíritos luminares, que em geral vêm sozinho. E quando ele estava diante de algumas dificuldades, que se houve agora a derrocada, ou Valdo Vieira agora renunciou à mediunidade, renunciou à doutrina espírita, Emmanuel aparece a ele e vai dizer: agora eu vou trazer a minha família para ficar mais junto a você. E assim ele estreitou, porque o senhor Rômulo Joviano era ligado também a Públio Lentulus, a Emmanuel. Mas a dona Nena Galves se aproximou, nós vemos outros, Adelino da Silveira se aproximaram, são pessoas vinculadas a Emmanuel, pois as vinculações de Chico Xavier, volto a frisar, são afinizações com este grupo de Emmanuel, ao qual ele está afinizado
desde há 40 mil anos, mas eram muito elevadas, que continuavam amparando a ele espiritualmente. Mas é este o contexto. Sua fisionomia, então, rapidamente ele chegou, fizeram todas as mesuras, se abraçaram de forma efusiva. Calpurnia abraçou muito a Flávia, pois ela havia recuperado a saúde, ela estava uma moça, todos aqueles estavam eufóricos e rapidamente ele se despediu, ou seja, foi agora ao encontro de Flamínio. Sua fisionomia, no caso Flamínio, não acusava mais aquela mobilidade antiga, mas serena placidez se lhe irradiava dos olhos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses, supondo já cumprida a missão que me competia na terra. Então ele vai falar que a sua consciência estava tranquilo, que ele não havia tido atitudes que não eram consentâneas com aquilo que ele acreditava, que ele havia pedido a Temis, orando muito, para que fosse aclarado a vida dele. Então ele pedia aos deuses para que o amparassem. E aí ele vai dizer que ele havia tido o mesmo sonho de Públio. Olha lá, e ele vai dizer, mas eu não fiquei quando você me contou aquele sonho. Você lembra? Sim, eu não fiquei preso àquilo. Aquilo passou. E eu não estava mais, aquilo me impactou naquele momento, mas eu não estava mais vinculado àquele sonho. Nada disso ocorreu. Mas quando eu estou agora pensando que eu estou voltando, e a gente sabe quando o processo se aproxima de retornarmos agora, porque esta visão que ele passou a ter, e ele pede a Temis que o oriente. Ele tem o mesmo sonho de Públio. Há 2 meses, me senti levado à mesma época de Catilina, que você relatou. Eu estava com você, caminhando contigo, nas mesmas iniquidades, nos mesmos erros, nas mesmas atrocidades. O que mais me atormentava, além dos erros, além das coisas que eles assinavam, era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos, com ferro em brasa. Quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Então, com o sonho, ele viu de forma profunda, de forma nítida também, aquilo, pois a fragilidade do corpo faculta com que ocorra um maior afastamento. As pessoas passam a ver espíritos, as pessoas podem ter sonhos em que eles visualizam certas situações espirituais ou anteriores, sonhos de volta ao passado. Então, tudo isso fez com que ele tivesse esta nitidez. Acredito agora que temos vidas numerosas por meio de corpos diversos. E Públio Lentulus vai dizer, não diga isso, eu já vi que aquilo não era real, eu já suplantei. Ele falou, não, eu quero que você lembre-se disso. Eu tenho isso como uma verdade. Nos momentos adequados da tua vida, tenha esta certeza. Nós somos um espírito que voltamos várias vezes ao cenário material. E eu vejo os erros que eu havia cometido, mas nesta vida que eu estou deixando, eu estou em paz, eu estou sereno, eu estou equilibrado. E ele vai dizer das finanças, de tudo aquilo que ele poderia ver, os papéis, como ele havia utilizado o dinheiro, como ele havia feito isso e aquilo. Então, tudo estava fácil para que Públio Lentulus pudesse verificar todas aquelas aquisições, todas aquelas o dinheiro que chegou até ele e assim por diante. Então, tudo isto relata e mostra uma afinidade, algo de muita profundidade entre os dois, muito sincero. E esta amizade perdura, como nós sabemos, ao longo dos séculos, fazendo com que ele pudesse dar também um apoio a Chico Xavier. Então, Flamínio é o Zeca Machado, que foi dirigir o Centro Espírita em Pedro Leopoldo. Então, nós vemos que esses familiares de Públio Lentulus auxiliaram, deram todo o respaldo a Chico Xavier. O mensageiro enviado, agora, ele pediu, Agripa adentra e diz, pai, o mensageiro que nós enviamos a Massília acaba de chegar. Massília é Marsella. E Saul partiu para a Palestina.
ele disse, consolidou sua fortuna e deliberou ir até a Judéia para rever o pai. E aí Públio Lentulus vai ficar cismado. Judéia, próximo a Jerusalém, o nome Saul, um judeu, e ele vai relatar: eu comprei por 4.000 sestércios agora um escravo, e ele foi alguém que fez com que os meus filhos pudessem ganhar prêmios. A partir disto, eu libertei a ele. Ele é um liberto. E mais, ele vai ter o nome de Flamínios Severus, ele vai deixar a antiga denominação do nome familiar, e a partir daí ele vai ser um liberto, que ele não necessita se apresentar, mas ele tem como um filho. Veja bem, como um filho, e ele não vai vir. Minha amiga, agora está ocorrendo a conversa entre Calpurnia e Lívia. Então elas estão conversando em outro compartimento e Lívia vai dizer: minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? Por que me perguntas? Porque Jesus é a misericórdia de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me da sua bondade. Agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas, suponho que esqueceste, Calpurnia vai dizer, todas as recomendações que te fiz antes de partires, porque deduzindo que aceitastes de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, tão incompatíveis com as nossas tradições. Eu não disse isto. Então, olhe bem, qual era a ideia do patrício romano, da matrona, da patrícia romana? É de que igualdade não existia. Humildade era para os fracos. Todos estavam para servir a eles. Então, eram teorias absurdas. Nós não estamos dizendo do aspecto social, estamos dizendo do aspecto espiritual. Então, veja bem, estamos dizendo que somos todos filhos do mesmo Pai, estamos na mesma situação, ora aqui, ora acolá. Isso era algo que eles não podiam compreender, tal orgulho em que eles estavam vivendo. E aí, ela vai dizer e vai, a partir daí, colocar: eu refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência. Eu não estou dizendo disto, desta igualdade, desta humildade. Ela viu que Calpurnia não podia entender, mas estou dizendo desta fé que pode animar ao seu coração, consolá-lo, esse coração atormentado nas provações. Esta crença está chegando agora à sede do império e tem encontrado a repulsa dos homens mais sensatos e ilustres. Então, Calpurnia vai mostrar que ela não apenas era avessa, ela mostrou que existia um preconceito muito grande com estas teorias, com esta boa nova, que fazia com que as pessoas se sentissem agora esperando um reino a posteriori, vivendo agora as agruras, as dificuldades de forma serena. Então, o que a Lívia está dizendo é aproveitar-se das injunções, aproveitar-se das contingências, para que nós nos melhoremos enquanto espíritos eternos que somos, para crescermos. Então, ela nem está se referindo a esta proposição outra, de igualdade, que somos filhos do mesmo Pai, não é isto. Mas ela viu que existia um verdadeiro preconceito por parte de Calpurnia. Eu, porém, conheci Jesus de perto, e sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão, conhecendo os teus justos receios por Flamínio. Então, por que ela está dizendo isso? Lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galileia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ela vai relatar, não está aqui descrito, mas ela vai relatar isto, que ela foi ao encontro de Jesus, ela viu a multiplicação, ela falou de uma forma não tão clara, mas ela está dizendo que ele era a providência de todas as dificuldades e agruras. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das falas não se compadecem. Não se compadecem. Então ela viu quando Jesus agora orou para que aqueles pães pudessem saciar a fome. Não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. Olhe bem a ideia que eles tinham. Honra. Eles não podiam ser atingidos
Se o fossem por plebeus, por libertos, por escravos, eles podiam levar à morte, porque a honra era deles. Olha a visão tortuosa. O outro podia ser agora levado a uma situação de humilhação, de tortura, de morte. Então é uma visão muito pequena para quem está numa situação aparentemente favorável. A situação de pátria, eles eram os melhores do que os outros. De família, eles eram aqueles que recebiam todas as benesses. Tudo era em favor deles. Então, os escravos, em grande quantidade, que eles podiam comprar, e agora serviriam a eles de forma a eles não terem o que fazer. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com estas concepções. Então, ela logo percebeu que agora a Lívia está envolvida com esta doutrina. E ela vai dizer que ela ouviu falar de certas pessoas, patrícias, que perderam tudo isto. Perderam a ideia de honra, de pátria, de família, de agora de orgulho, de vaidade da raça, tudo isso que nós tivemos que, ao longo dos milênios, nos despojar, e ainda não conseguimos. Tal a situação que nós nos envolvemos, tal a situação em que nós ficamos presos a ela. Mas é isso que Calpurnia e Lívia têm, esse primeiro estremecimento. Não por parte de Lívia, que logo compreendeu, por parte de Calpurnia. Agripa vem avisar: meu pai agoniza. Então, rapidamente, todos se aproximaram, todos foram agora ao quarto, ao compartimento em que estava Flamínio, agonizando. Flamínio revelou forte clarão de vida e consciência. Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Então, ele está se reportando a Calpurnia, dizendo do que ele havia feito. A consciência dele estava desanuviada, estava tranquila. Aquilo que ele havia criado, aquilo que ele havia concebido, aquilo que ele havia buscado na sua vida, ele havia feito de forma correta. Esperar-te-ei na eternidade. Um dia, quando Júpiter houver por bem, chamar-te-ei para o meu lado. Antes, ele havia falado com Públio Lentulus das preocupações com os filhos. As preocupações que Agripa estava perdido, ou melhor, que Plínio estava perdido, que ele estava chamando Agripa para mais próximo, que eles iriam agora perder todas as benesses e todos os dividendos, deixando Calpurnia, se ela vivesse muito tempo, em dificuldade financeira. Mas agora ele está relatando agora a Calpurnia, que ele iria esperá-la no momento adequado. Desejaria, meu Plínio, ver-te feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio fez um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos em Flávia. Flamínio entendeu plenamente e, tomando a mão da jovem, apertou as mãos de ambos. Isto é mais uma razão para que eu parta tranquilo. E tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia haverás de viver. Então, isso aqui ele fez naquele momento extremes, naquela hora final em que ele está lúcido, tendo aquela oportunidade de conversar com a família, de conversar com os amigos, se despedir, fazer alguns apontamentos e perceber. Para Agripa, ele não tinha ainda uma percepção do que poderia ou não ocorrer com Agripa. Com Plínio, ele logo percebeu e ficou satisfeito, mas desejou a todos, porque Públio não pôde falar das dificuldades entre ele e Lívia. Lívia viu aquela câmara mortuária repleta, pois ela orava de forma plena, repleta de vultos luminosos. Era um homem bom, que estava se despedindo da vida material, tendo realizado, de alguma forma, aquilo que ele viera para realizar. Orou no imo da alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Neste instante, lobrigou a figura radiosa de Simeão. Então ela viu a figura radiosa de Simeão rodeado de claridade azulíneas e resplandecente. Notou
que o vulto imponente de Simeão orava ao Pai Nosso. Lívia ficou com ânimo sereno, enquanto todos ali ficaram aturdidos, todos ali ficaram de uma forma a envolverem-se com as situações. Celebravam-se solenes exéquias, implorando, então a casa era aberta, implorando a proteção dos manes dos mortos. Seu coração de amigo considerava, Públio Lentulus, a realidade dolorosa que havia sido rasgada para sempre, uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Então, eles foram fazer agora aos manes, aos protetores da família, foram orar, enquanto a casa agora ia se abrir a estas solenidades. Então, nós vemos aqui o desenlace, o desencarne, o retorno de Flamínio ao plano espiritual. Nós vamos entrar, vai lá. Sem relacionar a questão espiritual, por que a gente vê sociedades materiais que muito progrediram, mesmo com rituais materiais e não, de certa forma, ligados a uma ideia boa de espiritualidade, quando vão se perdendo esses rituais, perdendo essas exéquias, a sociedade vai caindo junto? É que, na verdade, eles só ficaram presos a isso. Então, eles não tinham a profundidade. Quando isso se desfez, aparentemente derrui tudo. Não tinha uma profundidade. Então, eles estavam presos à aparência. Quando a aparência ainda aparentemente mantinha aquela circunstância, quando ela se desfaz, tudo derrui de forma plena. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, da segunda parte, Sombras e Núpcias. As exéquias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do instinto, além das muitas representações sociais e políticas, e também o pretor Sálvio, junto da mulher e filha. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio e Flávia. Então, veja bem, eles notaram esta expressão carinhosa e viram que, por exemplo, Plínio não havia voltado agora a frequentar os circos, não havia voltado a frequentar os anfiteatros, não frequentava mais os locais em que as pessoas se reuniam socialmente, ele não mais frequentava. A partir daí, Fúvia começa a falar para Aurélia. Os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais. Neste caso, a herança é materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. Possuímos um grande amigo, Sulpício, que foi assassinado brutalmente e ninguém pôde identificar seus matadores. Precisamos voltar de Jerusalém com graves prejuízos, e o grande coração do meu cunhado Pilatos sucumbiu às provações, humilhado, e veio a se suicidar em Viena, nas Gálias. Olha bem como é que nós não podemos levar a ferro e fogo uma avaliação, um julgamento, porque uma mente enfermiça, uma mente doentia, tinha certeza, porque a Aurélia vai agora perguntar e ela vai dizer: a sua tia Cláudia terá muitas coisas a relatar pelos dissabores, como se houvesse ocorrido algo entre Públio Lentulus, ou melhor, Lívia e Pilatos. E ela está insinuando que quem mandou matar Sulpício, quem retirou Pilatos, foi agora Públio Lentulus, pois estava agora com orgulho ferido, enciumado. O fato ocorreram, no caso de Sulpício, nós vimos os excessos que ele promoveu contra Simeão da Samaria. E no caso de Pilatos, ele estava mesmo envolvido pelos ciúmes, mas os excessos, os crimes que foram agora consubstanciados, realizados por Pilatos, foram horrendos. Então, isso não pode se perder. É uma avaliação que não pode passar, não pode ser levada adiante porque as pessoas dizem isso e aquilo. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele viu de uma forma tortuosa. Ele faz um julgamento baseado nos valores que ele tem dentro de si mesmo. Então, esta visão do outro em relação ao que nós realizamos, ou a nossa visão em relação àquilo que o outro faz, ela nunca é plena.
Nós não temos todas as vertentes, todas as nuances, nós não temos a noção exata do que redundou, o que levou, o que a acalentou, o que foi o objetivo daquela atitude. Então, nós não sabemos. E, portanto, vamos deixar com que esses julgamentos muito determinados, muito cruéis, muito ferinos, não sejam agora a nossa companhia, não sejam realidade na nossa vida. Já não posso viver sem a companhia de Plínio. Ora esta, Aurélia. E aí ela vai dizer, mas você chegou a esta situação porque a Aurélia está dizendo que está tendo envolvimento. Mas o que o senhor acha que nós fazemos nos anfiteatros? O que o senhor acha que nós fazemos nos circos? O que o senhor acha que nós fazemos nesses encontros? E aí a Fúlvia vai dizer, e a Aurélia vai colocar, e Fúlvia vai para cima de Aurélia. E a Aurélia começa a querer insinuar algo da mãe. E ela vai dizer, Aurélia, não te aborreças. Não te aborreças. Não foi esse o meu objetivo. De forma melíflua, de forma serena, ela vai tentar acalmar e vai dizer, um homem nervoso e galanteador conquista-se por etapas, fazendo poucas concessões e muitos carinhos. Então, olha bem o que ela está dizendo à filha, que ela fez muitas concessões e poucos carinhos, que teria que ser o inverso. Ela, como mulher tarimbada nestes processos, está dando à filha agora uma orientação. Devemos recorrer aos argumentos dos ciúmes. Você não tem sido cortejada por Emiliano, protegido do questor Britânico? Sim, trata-se de um bom partido. Então, usa isto para que você possa gerar os ciúmes em Plínio. E quando Plínio volta agora ao convívio social, ele vai encontrar agora a Aurélia nos braços de Emiliano. Mas ele não leva aqueles ciúmes, porque ele entendeu que era algo não superficial, que não tinha uma profundidade, não tinha algo a mais naquela relação. No Palácio dos Lentulos, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses, depois do falecimento de Flamínio. Então, isso é algo interessante para que a gente veja a afinidade das famílias. Ela foi trazida para sair do local que o lembrava, e neste convívio agora com mais próximo a Públio Lentulus, a Lívia, fez com que ele se estreitasse. Plínio entregava-se à pintura ou à escultura de Vênus, de Apolo, em que ele era exímio, modelando em preciosos mármores que lhe eram dados, que a partir daí ele dava para a Flávia, como recordação do seu intenso amor. Então, ele estava empenhado nessas esculturas, nestas pinturas, para que ele pudesse presentear. Ele estava feito a esta situação. E Flávia, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas que ela havia aprendido, que ela havia agora se envolvido e dava agora possibilidades para que o marido recebesse. Então, quando nós colocamos a trajetória de Flávia, então ela foi preparada para ser uma médium que tinha capacidade poética. Ah, mas aí está tudo a ver com Chico Xavier. Não, a capacidade dela era grande, ela voltará como médium a partir daí para que ela possa auxiliar a doutrina espírita cada vez mais a se estabelecer. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Então, quando ele coloca duas almas gêmeas, ele coloca no sentido de, ele vai explicar isso no prefácio do livro Renúncia, são almas em que os princípios espirituais foram criados no mesmo instante. E sendo criadas, elas se buscam, não que elas se complementem, não que elas sejam agora metades eternas, não é isso. Elas vão se aproximando, uma vai ajudando a outra até que uma se desenvolva, e ele fala também isso no livro Consolador, e se desenvolvendo, elas continuam esta afeição, só que não mais como complementação, como uma afeição, como uma vinculação de um espírito muito afim. Era Agripa, que não estava bem, e assim se desviara para uma longa série de atos impensados.
acentuando a afeição extravagante, acentuando da sua personalidade. E a mãe o chama para dizer, porque ele vai falar que ele gostaria de voltar, porque ele precisava esquecer. Ela vai dizer, esquecer-se do quê? Ele diz, mas não sei se eu devo contar. Falou, mas me conte tudo, fale dos seus problemas. Então ele vai dizer que desde o momento em que ele se reencontra com Flávia, ele percebe que aquilo voltou, aqueles devaneios, aqueles sonhos, ela era a mulher dos seus sonhos. Mas, então ele conta tudo isso para sua mãe, seus desgostos, e nem foi por outra coisa. Olha o que a mãe vai ponderar. Então a mãe vai dizer que ela o compreende, e nem foi por outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinar-nos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual, em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Então, o que ela está dizendo para ele? Que ela entendia, que ela compreendia, mas eles foram criados e eles eram melhores do que os outros para mostrarem como se supera, como se sufoca uma afeição. Porque a partir daí daria aos mais ignorantes e aos mais fracos esta noção de que eles conseguem, de que eles são superiores. Então, veja bem, tem que buscar, tem que superar, mas não é porque somos superiores, é porque nós temos força de vontade, porque nós vamos entender que aquilo é uma contingência circunstancial. Se a afinidade foi real, vamos nos reencontrar adiante. As circunstâncias não nos favorecem e não iremos forçar injunções contrárias. Sufoca no teu íntimo esta paixão injustificável. Nasceram com os destinos, o teu irmão Plínio e Flávia, com os destinos entrelaçados. Sê forte. A vida exige de nós, às vezes, renúncia. Então, o irmão vai dizer, ela vai dizer, nós temos uma propriedade no Avênio, por que você não vai para lá? E aí ele vai dizer que ele gostaria de ir, mas desde que ele estivesse agora numa posição, uma posição favorável para que isso se efetivasse. E ela vai dizer que o que era possível, porque ele sabia que o imperador Cláudio trocava regalias políticas, que era direito deles, de forma hereditária, por regalias militares. Então ela iria agora pleitear junto aos senadores. Ela vai agora dizer de Turbulentus e vai dizer do outro, Comênio Docus. Então, olha o que vai acontecer. Calpurnia, com o auxílio do senador Cornélio Docus e de Públio, conseguiu ajuda aos filhos para terem regalias militares. Calpurnia recebera de Lívia e Públio, em separado, as confidências e não conseguia pronunciar-se, em definitivo, quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Ela não admitia princípios de humildade. E ela vai dizer, outrora ela era tímida, era retraída, agora eu vejo ela com opinião nos aspectos sociais, tudo nesta teoria, tudo nesta doutrina que ela segue. Então, eu não posso te dar um julgamento preciso sobre aquilo que você me pediu, porque ele abriu o coração a Calpurnia, dizendo daquilo que havia sido enredado, falado de uma forma infame. Então, ele estava em dúvida e comunica que Agripa não estaria no casamento de Plínio. E ela vai dizer, mas como? Ele vai perguntar, mas como? Não está no casamento do seu irmão, da minha filha? Não, ele tem solução de problemas no Avênio. Mas era tão grave assim, ele não pode. E logo ela torna a conversa dizendo que, mas ele estaria representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que virá. Então ele estará representado nesta festividade. Calpurnia coloca para Públio, por que permitiste o ingresso de Lívia nestas ideias novas, deixando-a à mercê deste reformador judeu, conhecido como Jesus de Nazaré? Então ela pondera, como é que isso é possível? Então ela vai dizer, eu vejo outros da nossa estirpe que se vincularam e perderam a noção, não estão agora ajuizados. Tens razão, murmurou Públio, extremamente desalentado, mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia
acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Foste ingênuo, não podias admitir esta hipótese, em face da evolução dos nossos conhecimentos. Olha bem, nada tinha solução. Ele viu o fato, ele não deu o braço a torcer, mas ele esteve ao encontro de Jesus e ele ficou aturdido, ficou de joelhos, ficou combalido, ficou com aquilo agora na sua mente. E ele não tinha forças para se contrapor. Então, olhe bem, Calpurno está dizendo, isso foi uma bobagem, isso não pode admitir esta hipótese. Então, olhe bem como é que o preconceito, como agora o orgulho e a vaidade enceguecem as pessoas. Está comprovado que este novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas. Olha bem como é que eles avaliavam. Subverte as mais íntimas. As pessoas, então, têm que se achar melhor do que a outra. Então, isso é que tem que cair. Isso é que teve que cair. Quando Cristo viu, basta, era demais. As pessoas, então, buscavam este céu ilusório, buscavam estas situações tão infelizes que denotava que pelo nascimento, pela posição social, pelo estereótipo, nós somos melhores, em favor de um reino imaginário. Olhe bem como a pessoa não tem a maturidade, mas ela está bem posicionada financeiramente, de forma a ser ouvida, e a partir daí ela vai dizer: parecem embriagados de um veneno terrível, esquecem fortuna, o nome, esquecem tudo. Então ela vai relatar que ela sabe de pessoas da classe social deles, de patrícios, que haviam se esquecido de tudo, esqueceram, relegando, renunciando, porque estavam entendendo agora um reino que ela achava que era imaginário. E nós estamos há 2000 anos atrasados, tentando adentrar, tentando nos localizar, tentando agora remover tudo isso que nós nos colocamos pelas buscas exteriores, pelas buscas equivocadas. Colaborarei contigo, afastando Flávia destes prejuízos morais, levando-a para a minha companhia. Então, logo se realize o casamento. Quanto a Lívia, tudo fiz para convencê-la, inutilmente. Então, quem era doente era Lívia. Quem era sã era Flávia, era Públio. Então, nós vemos que as pessoas são avaliadas no contexto em que elas estão e, a partir daí, elas não têm outras referências. E quando nos faltam elementos, que nós silenciemos. Quando nós não entendemos algo, que nós tenhamos a humildade de reconhecer. Nos falta elementos para fazermos um julgamento mais criterioso. O senador, com a defender-se, disse: observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma. Olhe bem, uma patrícia romana se submeter a estas humilhações, porque Calpurnia não se submeteria, outras não se submeteriam. Por que ela se submeteu? Porque era um espírito já era crístico, era um espírito grandioso que orientava a todos estes nesta família espiritual. Então, ela não exigiu nada nestes 17 anos, somente me solicitou a licença para prosseguir em suas práticas cristãs, junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigado a conceder, considerando sua renúncia silenciosa e triste. Então, ele, agora com bom senso, e ele, quando ela solicita isto dele, ele está imaginando o quê? Que ela se arrependeu? Ou colocou em dúvida, será que ela fez mesmo? Como diz Chico Xavier, nós não temos tempo para ficar respondendo aleivosias, mentiras, incriminações tolas, que nós trabalhemos. É o trabalho que vai nos dar agora elementos para que nós nos estribemos em outras posturas mentais e morais. Também considero que é pedir muito pouco, mas continuemos para observarmos se Lívia voltará ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Então, qual era a esperança de Calpurnia? Que neste convívio também ela poderia acordar deste sonho, destas imaginações
daquilo que ela havia agora se afeiçoado de forma tão doentia. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio. Então, ele conseguiu as regalias militares, não obstante as rogativas. Então, ele se desculpou, dizendo que ele não podia, e Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada, as mãos abnegadas e afetuosas que Emiliano Lúcius lhe oferecia. Então, ele era também um patrício, mas ela não se afeiçoou, como nós vamos ver. E em tempo breve, o casamento de Plínio, agora com várias insígnias militares, e Flávia se realizam, com suntuosidade discreta, então, apenas no núcleo familiar. Os olhos de Saul, então Saul, pousaram sobre Lívia, sobre Flávia, com misterioso e estranho interesse, que havia agora Saul abandonado o sobrenome paterno para que ele pudesse ter, a partir daí, o sobrenome de Flamínios e tivesse uma consideração. Debalde, o senador tentou identificar aquele judeu, perguntando como, por quê, aonde ele conhecia, de onde ele era. Então, eles tiveram várias conversas para que ele vai perguntar: você tem um pai, André de Gioras? Você tem um pai? Ele vai conversar adiante para que ele possa tentar aclarar, pois aquela fisionomia, aqueles detalhes, tudo fizeram com que ele pudesse agora ficar preso às contingências. Então, nós vamos entrar no capítulo 3, Planos da Treva. Senhor Saul, já que sois filhos das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura, não se chamaria André de Gioras? Não, senador. E respondeu com ironia. Veja bem, qual foi a ironia? Ele não falou quem era o pai, mas ele respondeu com ironia que ele era um filho muito mau, muito ruim, que foi, de alguma forma, levado à escravidão, e a partir daí foi trazido à casa de Flamínios, aonde ele era um liberto. Mas por que me perguntais? Saul tinha um plano de vingança, junto com seu pai. Então, qual era o plano? O plano era, se nada mudasse, ele sabia que o pai estava com Marcos Lentulus e sabia que o pai agora tratava ele como um escravo. Como escravo. Ele agora queria ser notado por Flávia, por todas as formas, acreditando que ela fosse bem o tipo das suas idealizações. E se ela o amasse, ele iria buscar Marcos a partir daí. Ele iria possibilitar a Marcos uma outra possibilidade. Corria o ano de 47. O que vai acontecer é que a Aurélia está consorciada com Emiliano, como nós vemos, mas ela não tinha ele como um ideal que ela havia sonhado. Ela havia sonhado e havia desejado Plínio. Fúvia e Aurélia procuraram as ciências estranhas de Araques, que era um iniciado do Antigo Egito, mas desviado porque ele tinha paixão pelo dinheiro. Então ele morava no Esquilino e as famílias patrícias iam até ele para que ele pudesse agora orientar a elas de uma forma criminosa. Mas ele tinha mediunidade. Ele tinha mediunidade e essa mediunidade era uma mediunidade que fazia com que, em certos instantes, ele não apenas captasse pensamentos das pessoas, desejos, mas captasse até programação, até aquilo que a espiritualidade, diríamos assim, mediana, poderia soprar a ele. Então, ele via quadros, ele tinha uma vidência grandiosa. E aí ele vai dizer a Aurélia que está ali, porque elas abrem dizendo qual era o interesse delas, qual era o objetivo delas. Vejo quadros dolorosos, vejo Delfos, e vejo-na buscando seduzir um homem que não lhe pertencia. É o mesmo da atualidade. Outras vidas, o senhor está dizendo que eu prejudiquei?
O senhor sabe com o que o senhor está dizendo? Um homem que não me pertencia, o senhor sabe o que nós podemos fazer? Aqui nós estamos com o pretor, e aí ele vai dizer os segredos da senhora, de alguma forma ele conhecia. A senhora não tem segredos, a senhora não tem erros, e ele vai mostrar a elas, as duas, para que elas entendessem que ele conhecia os detalhes da vida delas. Então ele abaixava-se sob uma trípode, ele deixava com que as coisas se mostrassem, tudo mais era panaceia. Então as ervas, todo o local, toda, mas ele tinha uma vidência, ele tinha uma capacidade de adentrar nestas realidades e ele viu o passado desta moça. Um homem que não me pertencia, a senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor. Ainda assim, quero salvar a mocidade do lôbrego caminho de tuas perversidades. Olhe bem, então ele viu, alerta, e diz que ela havia tido uma irreflexão naquele momento. E vai dizer mais, isso que você acha que é amor é apenas uma paixão, é apenas algo superficial de um orgulho ferido, porque você se envolve com outros também. Ele vai dar a entender a ela, porque na hipótese de seguir-te, ela, os coleios de víbora, está dizendo para Fúvia, se ela seguir os teus coleios de víbora na senda de esposa criminosa e infiel, seu fim será prostituição e infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta da espada. Olha o que ele está dizendo. Não mexa com estas duas almas. Eles são vinculados. Eles estão agora afeitos um ao outro. Não se perca, porque se você agora continuar neste caminho de víbora, de esposa criminosa e infiel, o seu fim será prostituição. Ele está dando dois caminhos para ela. Ou você vai morrer na ponta de uma espada, que é o que vai acontecer com ela. Então, nós vemos que ele tinha uma capacidade mediúnica. Então, a gente, quando se depara com médiuns que têm essa capacidade, o que nós vemos? Eles saem do corpo, eles se projetam. Ah, mas eles vão a locais bons. Não é isto. É que é para um alerta ocorrer, a espiritualidade mediana ou até superior se aproveita deste potencial, tentando evitar que ele tenha tantos erros e tentando alertar a estas pessoas para que elas não errem mais, não caiam mais. E olha como é que vai continuar o processo. Depois de 2 horas, um judeu insinuante o procurava. Então, um judeu insinuante o procurava e começa a relatar, antes dele se concentrar naquela parafernália, naquilo que dava à sua mente uma fixação e uma capacidade dele sair do corpo, querendo a qualquer preço a esposa de Plínio. Olha bem o que ele vai dizer. Judeu, louva o Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair. Então ele viu o que aconteceu. Ele havia sido colocado como escravo nas galeras, havia sido vendido, o Flamínio compra, os filhos dele agora estão sendo traídos. Aquela família que lhe deu todo o apoio, tudo isso ele estava relegando, mostrando, primeiro, que essas afinidades já ocorriam no passado. Estes vínculos já existiam com eles, mas não foram vínculos feitos da melhor forma. E Flamínio tinha agora um mérito por recepcioná-lo, por libertá-lo, por tratá-lo de forma adequada. E aqui nós vamos entender o vínculo de Saul com Flávia no passado e com Públio Lentulus, com certeza. Teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo de Delfos, no templo glorioso de Delfos. Então, veja bem, ele está vendo agora e está vendo agora as coincidências, as relações que existem entre aquela família de Fúvia e de Aurélia com Saul agora buscando os mesmos personagens, Flávia e Plínio. Então,
perseguiste uma jovem mulher dos místeres sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo. E aí, ao invés dele redarguir de forma violenta, como fizeram Flávia, ou melhor, Fúvia e Aurélia, ele agora vai dizer: eu tenho ouro, dar-te-ei o que quiseres. Esta mulher vai voltar agora a Araxes a se concentrar. Não é cobiçada apenas por ti, é também desejada pelo irmão do marido. Então ele tinha uma capacidade de espíritos trabalharem para ele, espíritos agora que eram remunerados de forma inferior na espiritualidade, com prazeres, com benesses materiais, que sabiam dos pensamentos, das intrigas, iam, mas alguns apontamentos eram feitos para que ele pudesse alertar pessoas, para que ele não caísse tanto. Parece que haverá uma oportunidade para a consolidação de sua profunda afeição. Olha bem, olha o que ele está dizendo. Vai ter um momento que isso vai ser possível. Não é agora. Quando é? Ele falou, ainda eu não sei. Eu não sei, não vejo qual razão que eles serão levados a um asceticismo, a um distanciamento e terão que provar para consolidar esta profunda afeição. Neste momento, vai ser possível a sua ingerência, a sua participação. Eles terão uma prova. E daqui a alguns anos que eu não poderei lhe informar, agora isso não pode se concretizar. Então, Saul deixou agora uma grande quantidade de moedas, fazendo com que ele pudesse ter, entre aspas, a simpatia de Araxes para que ele voltasse no momento seguinte. Ele dizendo que voltaria a Massília, ficou ainda próxima à família. Saul, nas vésperas da despedida, o que ele fez? Em alguns minutos de pura e simples intimidade com Flávia, disse: vou para Massília, guardando a vossa imagem no mais recôndito escaninho do meu pensamento. Então, isso assustou Flávia, que entendeu plenamente o que ele havia dito. E ele agora quis redarguir, quis agora se justificar. Senhor, vai falar Flávia, devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino. Só Plínio. Então, o meu pensamento está muito afeito a Plínio. Ficai tranquila quanto às minhas palavras. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência. O que ela vai dizer, Plínio tem como irmão. Olha bem, então ele agora se coloca de forma humilde, querendo captar a simpatia dela. Então, eu sou um escravo, que a senhora é uma benfeitora da minha existência, já que, na minha triste condição de liberto, não posso apresentar-me a vossa generosidade com as credenciais de irmão que muito venera e estima. Então, eu não sou irmão, pois eu sou liberto. Então, eu não posso ter as credenciais para que isso se faça. Mas que a senhora lembre-se, eu sou alguém que estará sempre pronto a auxiliá-la. Mas antes de sair, ele coloca agora um veneno. Mas quero prevenir-vos de um perigo. A Aurélia tem recorrido a feiticeiros. A senhora sabe, você sabe, que eles foram quase casados, quase noivos. O ciúme passou a envolver Flávia. E vai nos falar aqui, Emmanuel, que o Públio Lentulus, o senador, havia tirado ela do convívio de Lívia. Isso faria com que ela não tivesse agora este convívio afetivo próximo e pudesse agora se abrir com Lívia. E não se abrindo, quando Plínio volta, os primeiros atritos começam a ocorrer. Por falta deste bom senso, por falta deste coração que poderia apaziguar a sua alma. Então, isso fez com que ela se sentisse isolada e começam, a partir daí, ela se sentir muito mal. Começa a ocorrer um certo afastamento
com que faz com que Plínio vá buscar agora à noite, vá buscar, não que está justificado, mas são intrigas que foram aceitas, que foram assimiladas, que vão gerar um grande problema a eles. Verifica-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilarem entre as mais variadas formas governamentais, ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Então, ele está mostrando, ele está agora denotando que este momento é o seguinte: não é a mudança do governo, é a mudança dos seres humanos que fará a verdadeira reforma das instituições. Mas a história continua. Então, é a reforma interior, é a reforma que vai fazer com que nós possamos estar numa melhor situação, todos, por caridade, por amor. Lívia, afastada compulsoriamente da filha, longe da sua melhor amiga, pela incompreensão, e prosseguindo distante do esposo, refugiara-se na dedicada amizade de Ana. Oravam ao pé daquela cruz que ela ganhara de Simeão, que muitas vezes se tocava de luz tenuíssima, que eles sabiam que estava recebendo todo o amparo, e ouvia em muitos instantes exortações. E um determinado dia, Ana cientificou, mostrou, falou para Lívia das reuniões que ocorriam nas catacumbas. Um grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos prédicas mais edificantes e consoladoras. Ali no silêncio, ouviam-se vozes profundas e edificantes que comentavam o evangelho do Senhor ou encareciam as sublimadas do seu reino. Então, o sinal da cruz era feito de qualquer forma, era a senha silenciosa entre os irmãos. E alguém com um archote na mão fazia com que as pessoas pudessem se localizar nestas rochas, nestes cemitérios, nestas catacumbas. Então, ela está mostrando para a Lívia que ocorria isto, ocorria a vinda desses apóstolos e as pessoas iam periodicamente nestes locais para receberem estas prédicas, estas orientações, estes comandos, e nestes momentos, a partir daí, o que ocorria? Ocorria que eles tinham agora estes apóstolos que nos foi perguntado, Pedro, Paulo, aqui estiveram, João, pregando nestes locais. Ana conhecia todo o movimento das catacumbas. Quando chegava algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe eram fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer. Então, Lívia, então, quando vinha destas regiões, ela fazia questão de comparecer. Ela estava ciente de que, perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz, assinalando os seus destinos na terra. Então, aquilo foi um divisor de águas, aquele sacrifício, aquela renúncia, adquirira coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma. Suas antigas relações achavam-no demente. Então ela estava num quadro de demência, mas sentia que o Divino Mestre lhe lucificava as úlceras da alma, compadecendo-se do seu coração talhado de amarguras. Era-lhe a fé como um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa, transformando as provas em luzes redentoras. Então, esta foi a trajetória de Lívia, que aceitou o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, o caminho agora da simplicidade, o caminho do servir, o caminho agora de renunciar a tudo em que ela estava agora podendo, mas a sua vida havia se transformado de forma plena. Então, nós vamos finalizar lembrando-nos deste exemplo de Lívia, que nos dá agora condições para compreendermos que só o sacrifício, só a renúncia, só o espírito de servir, só o espírito agora de nós nos tornarmos simples e humildes, nos fará crescer
reparando erros de outrora. Somos almas profundamente endividadas. Que nós não nos esqueçamos disso, para continuarmos no caminho que vai nos levar à redenção. Quando nós acharmos que a prova é muito grande, que a prova é muito difícil, lembremos-nos que nós não estamos sozinhos, que existe uma causa e que nós estamos amparados por espíritos que querem nos levar às melhorias espirituais. Então, vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, a estes bons amigos que tanto suporte, tanta proteção, que tanta ajuda nos possibilitam. Que vocês, emissários bondosos, possam seguir dando a cada um de nós e que nós possamos agora ter a lucidez, ter o entendimento, ter condições de nos aproveitarmos das oportunidades para crescermos. Inspira-nos, Mestre, a sermos melhores. Ampara-nos, dando-nos condições de vencermos a nós mesmos, a vencermos a este homem velho que ainda teima em viver, com cargos, com posições, com aparências, com buscas exteriores. Tudo isso que nos levou à derrocada, tudo isso que tem nos criado situações de apegos e de problemas. Que as tuas bênçãos, através desses benfeitores amigos, a quem somos agradecidos, finalizamos a nossa prece, confiantes e certos de que todos serão amparados e revigorados. E assim, em teu nome, dando graças a Deus, finalizamos mais esta aula para que possamos ter a paz. E que assim seja.